Hoje aqui temos a prova do Instituto Federal Farroupilha. Estaremos resolvendo as questões de matemática da prova que ocorreu no ano de 2023. Então, iniciando aqui com a questão 21, sabe-se que o raio de convergência da seguinte série é igual a 6. Nesse caso, pode-se afirmar que... Então, sabendo que o raio de convergência é 6, temos que o módulo de x menos 4 deve ser menor que 6. E disso aqui tiramos, então, que 6 menos 4, que é 2, deve ser menor que x, que é menor que 6 mais 4, 10. Então, para qualquer valor entre 2 e 10, nós temos que essa série aqui converge. Dado isso, analisando aqui a nossa primeira afirmação, nós temos a sequência Cn vezes 4 elevado a n. Então, essa série é convergente? Então, no caso aqui, teríamos que tomar um x igual a 8, para obtermos 8 menos 4, ou seja, 4 elevado a n. E nós temos que x igual a 8 pertence ao intervalo entre 2 e 10. Então, isso aqui é convergente. Já no segundo caso, nós teríamos menos 1 elevado a n vezes Cn vezes 8 elevado a n. E para obtermos essa sequência, teríamos que tomar um x igual a menos 4, que no caso não pertence ao nosso intervalo. Então, apenas verificando, tomando o x igual a menos 4, teríamos aqui menos 8 elevado a n, que podemos escrever como menos 1 elevado a n vezes 8 elevado a n. Então, nesse caso aqui, a nossa série é divergente, já que nosso x está fora do intervalo. E a terceira afirmação, nós temos que o somatório da sequência Cn é divergente, o que é falso também, porque note aqui, tomando x igual a 5, nós teríamos 5 menos 4, que é 1, 1 elevado a n seria o próprio 1, vezes Cn, obteríamos então o somatório de Cn, e isso aqui é convergente, já que 5 pertence ao nosso intervalo de convergência dos x entre 2 e 10. Então, nesse caso, temos apenas a afirmação verdadeira, que encontra-se aqui na alternativa A. Questão 22. A solução geral da equação diferencial ordinária dada é igual a... Então, primeiramente, vamos determinar a solução homogênea, partindo aqui da equação característica da nossa EDO. Temos aqui r² mais r menos 6 igual a 0, em que o delta é 1 mais 24, ou seja, 25, e as raízes vão ser dadas por menos 1 mais ou menos 5, isso sobre 2, obtendo então como raiz menos 1, menos 5, menos 6 sobre 2, menos 3, e menos 1 mais 5, 4 sobre 2, 2. Então, a nossa solução homogênea vai ser da forma C1 vezes e elevado a 2x mais C2 vezes e elevado a menos 3x. Então, de cara, já conseguiríamos eliminar as alternativas A e B. E agora vamos ver a solução particular. Então, na nossa solução particular, nós estaremos utilizando uma constante vezes e elevado a 4x, já que temos uma exponencial. E como temos também um polinômio de primeiro grau, teremos que tomar algo do tipo bx mais c. A primeira derivada dessa função vai ser dada por 4a vezes e elevado a 4x mais b, e a segunda derivada dessa função seria dada por 16a vezes e elevado a 4x mais 0. Então, ficaria dessa forma mesmo. Substituindo aqui na nossa EDO, nós teríamos então y 2' mais y', resultando em 20a vezes e elevado a 4x. Isso menos 6y seria menos 6a vezes e elevado a 4x, obtendo 14 vezes a e elevado a 4x. Agora, em relação ao coeficiente x, aparece apenas em menos 6y, então apareceria aqui com menos 6bx. E coeficiente livre, nós teríamos aqui no y', o b, menos 6 vezes o c, e isso aqui igual a menos 28 vezes e elevado a 4x mais 12x. Então, igualando aqui os nossos coeficientes, teríamos que 14a deve ser igual a menos 28, ou seja, a é igual a menos 2. Temos que menos 6b deve ser igual a 12, obtendo que b
é igual a menos 2. E, finalmente, b menos 6c será igual a 0. Ou seja, c é igual a b sobre 6 ou ainda menos 1/3. Obtendo aqui que a nossa solução particular seria dada por menos 2 vezes e elevado a 4x mais menos 2 vezes x mais menos 1/3. Então, a nossa solução será do tipo a solução homogênea mais a solução particular, que encontramos aqui na alternativa E. Detalhe nessa questão, caso alguém não lembre como resolver uma EDO desse tipo, você poderia ainda simplesmente encontrar a primeira e a segunda derivada de cada uma das funções e testar para ver qual delas funcionaria aqui como solução. Questão 23, sobre a função quadrática, analise as seguintes assertivas e assinale a alternativa correta. Primeira afirmação, o gráfico da função g de x pode ser obtido transladando o gráfico da função f de x igual a x² em 2 unidades para a direita e 1 unidade para cima. Então, temos aqui f de x igual a x². Então, essa é a nossa primeira afirmação. E ao transladarmos 2 unidades para a direita, nós obteríamos a função f1 de x igual a x menos 2 ao quadrado. E, finalmente, transladando uma unidade para cima, obteríamos a função x menos 2 ao quadrado mais 1. E vemos aqui que essa função é, de fato, x² menos 4x mais 4 mais 1, ou seja, mais 5, que é igual à nossa função g de x. Então, isso aqui está correta. A nossa segunda afirmação nos diz que, para obtermos a função h, podemos tomar a função f de x igual a x² e transladarmos em 2 unidades para a direita, obtendo então a função x menos 2 ao quadrado. E, na sequência, transladando 3 unidades para cima, obteríamos a função dada por x menos 2 ao quadrado mais 3, que, na verdade, pode ser representada por x² menos 4x mais 4 mais 3, ou seja, mais 7, que aqui é diferente da nossa função h, já que aparece um menos 4x, enquanto na função h aparece mais 4x. Então, afirmação 2, incorreta. E, finalmente, a nossa terceira afirmação nos diz que o gráfico da função y, menos x² mais 2, é obtida refletindo o gráfico da função f de x igual a x² em termos do eixo das abscissas. Então, temos aqui, inicialmente, a função x², e, ao refletirmos em torno do eixo das abscissas, obteríamos a função menos x². E, depois, transladando em 2 unidades para cima, obteríamos a função, que seria dada por menos x² mais 2, que aqui coincide com a nossa função y de x. Então, nesse caso, a afirmação 3 está correta, e a nossa alternativa é dada pelas afirmações 1 e 3, que se encontra aqui na alternativa D. Questão 24. Na figura 1 abaixo, há um triângulo formado pela intersecção de 3 retas. As funções indicadas nas figuras são f, g e h. E qual é a área do triângulo? Então, primeiramente, vamos estar determinando esses pontos aqui, que eu estarei chamando de P, Q e R. E, primeiramente, determinando o ponto P, nós temos um sistema linear entre as funções f e g. Então, igualando as funções e já multiplicando por 5, nós teríamos aqui que x mais 17 vai ser igual a menos 35x menos 55. Então, disso aqui tiramos que 36x é igual a menos 72, ou seja, x é igual a menos 2. Substituindo aqui na nossa função g, obteríamos então 14 menos 11, ou seja, a nossa coordenada y é igual a 3. Então, com isso já obtemos o ponto P de coordenadas menos 2, 3. Agora, para obtermos o ponto Q, teremos que fazer um sistema linear entre as funções f e h, e novamente já multiplicando por 5, obteríamos que x mais 17 é igual a 5x menos 15, ou seja, 4x é igual a 32, e com isso obtemos que x é igual
a 8. Substituindo aqui na nossa função h, chegamos que a nossa coordenada y seria 8 menos 3, que é 5. E com isso, o nosso ponto Q é dado por 8 para x e 5 para y. E, finalmente, nosso último ponto, o ponto R, vai ser o sistema linear entre as retas G e H, que igualando daria a equação x menos 3 é igual a menos 7x menos 11, o que implica que 8x é igual a menos 8. Com isso, o x é dado por menos 1. Substituindo aqui na nossa função h, obteríamos que y é igual a menos 4, ou seja, nossa coordenada r é menos 1, menos 4. Então, a nossa área do triângulo pode ser dada por meio do módulo do determinante da seguinte matriz. Então, o ponto P de coordenadas menos 2, 3, o ponto Q de coordenadas 8, 5 e o ponto R de coordenadas menos 1, menos 4, em que nossa terceira coluna é repleta de uns. Então, nossa área será dada por essa continha aqui. E com isso temos, então, a área vai ser igual a meio do módulo menos 2 vezes 5 vezes 1, menos 10. 3 vezes 1 vezes menos 1, menos 3. 1 vezes 8 vezes menos 4, menos 32. Menos 1 vezes 5 vezes 1, mais 5. Menos 8 vezes 3 vezes 1, menos 24. E menos 2 vezes menos 4 vezes 1, seria menos 8. Isso aqui daria que a área é meio de menos 10, menos 13, menos 32, menos 45, mais 5, menos 40, menos 32, menos 72, em módulo 72. Logo, a nossa área é igual a 36 unidades de área, dada aqui na alternativa B. Questão 25. O valor do limite de x tendendo a 1 de e elevado a 2x menos 2 menos x, isso sobre x² menos 1, é igual a... Então, avaliando esse limite, nós teríamos e elevado a 2 menos 2, que é 0. Então, e elevado a 0 seria 1. 1 menos 1, 0 no numerador. E no denominador, 1 ao quadrado, que é 1. 1 menos 1, 0 no denominador também. Temos um limite indeterminado do tipo 0 sobre 0. E aqui podemos aplicar a regra de L'Hopital. Então, derivando tanto no numerador quanto no denominador, obteríamos que esse limite é igual ao limite de x tendendo a 1 da derivada da função do numerador, que nos daria 2 vezes e elevado a 2x menos 2, isso, menos 1, sobre 2x. E avaliando isso aqui, nos daria 2 vezes e elevado a 0, ou seja, 2 menos 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, nosso limite aqui seria 1 sobre 2, encontrado na alternativa B. Questão 26. O período da função f de x igual a 1/3 do cosseno de 2x menos 6 sobre 3 é igual a... Então, nossa função periódica é a função cosseno, que tem período 2π. E como aqui nós temos o coeficiente de x sendo 2/3, nós temos que 2/3 do período tem que ser igual a 2π. Então, isso aqui implica que o nosso período para essa função vai ser igual a 3π, dado na alternativa A. Questão 27. Em relação à função f de x igual a 4x sobre x² mais 1, analise as seguintes assertivas. Então, a primeira assertiva aqui nos fala que f tem um ponto de máximo absoluto no ponto 1, 2. Então, para determinarmos se isso ocorre de fato, vamos estar obtendo primeiramente a derivada da nossa função f, que é dada aqui pela regra do quociente, onde a derivada do numerador vezes a função do denominador, ficaria assim, menos a derivada da função do denominador vezes a função do numerador, e tudo isso sobre a função do denominador elevado ao quadrado. Então, simplificando aqui, a nossa derivada de f seria 4x² menos 8x², resultando em menos 4x² mais 4 sobre x² mais 1 ao quadrado. Ou ainda podemos reescrever a f' de x como menos 4 vezes x² menos 1 sobre x² mais 1 ao quadrado.
Para determinarmos os pontos críticos, então, podemos igualar essa função a zero, e com isso obteríamos que x² menos 1 deve ser igual a zero, já que a função do denominador não se anula para qualquer x real, e isso aqui implica que x será igual a mais ou menos 1. Então, esses aqui são nossos pontos críticos. Note que ainda fazendo o estudo de sinal da nossa função f', nós temos que a parte do denominador é sempre positiva, já que temos aqui x² mais 1, que é um número maior que zero, e isso elevado ao quadrado, sempre resultando no número positivo. Já na parte do denominador, nós temos aqui a função x² menos 1, que seria uma parábola com concavidade para cima, porém, multiplicada por menos 4, agora nós temos uma parábola com concavidade para baixo. As suas raízes são menos 1 e 1, e sendo assim, analisando uma parábola com concavidade para baixo, teríamos que aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, a nossa função ela decresce de menos infinito a menos 1. Na sequência, ela vai crescer de menos 1 até 1, e depois disso ela volta a decrescer de 1 até mais infinito. Note aqui agora, analisando nossa função, que o denominador é um polinômio de grau 2, enquanto o numerador é de grau 1. Isso implica que seus limites, tanto quando x tender a menos infinito, quando x tender a mais infinito, ambos farão que nossa função tenda a zero. Ou seja, a função f ela vem de algum valor próximo de zero e vai decrescendo até x igual a menos 1. Após isso, ela aumenta até f de 1, onde temos que f de 1 é igual a 4 sobre 2, ou seja, é igual a 2. De fato, o ponto 1, 2 é atingido e, por fim, ela volta a decrescer. Então, com isso, conseguimos analisar que, de fato, esse aqui é um ponto de máximo. Já na nossa afirmação 2, nós temos que f possui uma assíntota vertical à reta x igual a zero. Então, assíntotas verticais são obtidas em funções racionais, como essa daqui, quando nós temos um valor de x que faz com que o nosso denominador se anule, ou seja, fique igual a zero, o que não ocorre aqui para nenhum x real. Então, essa função, no caso, não possui nenhuma assíntota vertical, então, incorreta. E a assertiva 3, no ponto no qual x igual a menos 1, f é côncava para cima. Então, para verificarmos a concavidade da nossa função, temos que obter a segunda derivada de f. Então, aplicando aqui a segunda derivada, obteremos, então, a derivada de menos 4x² mais 4 seria menos 8x, isso multiplicado pela função do denominador, menos a derivada da função do denominador, que seria 2 vezes x² mais 1 vezes 2x, ou ainda 4x vezes x² mais 1, multiplicado pela função do numerador, que é menos 4 vezes x² menos 1, ou seja, ficaria mais 4 vezes 4, 16, vezes o x² menos 1. E tudo isso dividido pelo denominador, que é x² mais 1 ao quadrado, elevado ao quadrado. Então, teríamos isso aqui elevado à quarta potência. Então, assim, temos a nossa função f duas linhas de x e podemos calcular f duas linhas de menos 1, que é dada por menos 8 vezes menos 1 seria 8, vezes menos 1 ao quadrado, que é 1 mais 1, 2, e isso elevado ao quadrado seria 4, mais 16 vezes menos 1, ficaríamos com menos 16, vezes menos 1 ao quadrado mais 1 seria 2, e menos 1 ao quadrado menos 1 seria 0. Tudo isso dividido por menos 1 ao quadrado, que é 1 mais 1, dando 2, e 2 à quarta é igual a 16. Sendo assim, f duas linhas de menos 1 é igual a 32 menos 0 sobre 16, ou simplesmente 2, que é um valor maior que zero. Ou seja, para x igual a menos 1, a nossa concavidade vai ser para cima. Logo, a afirmativa 3 está correta, e com isso obtemos que a 1 e 3 são as afirmações corretas, o que se encontra aqui na alternativa D. Questão 28. Sabendo que a equação 7x² mais 13y² igual a 91 é a equação de uma cônica, é correto afirmar que a equação dada é a equação de uma. Então, temos aqui essa equação, e dividindo ela por 91, obteríamos 7x² sobre 91 mais 13y² sobre 91, isso aqui é igual a 1. E simplificando, obteríamos x²
sobre, então 91 por 7 nós teríamos 13, mais y² sobre 91 por 13 nós teríamos 7, isso aqui é igual a 1. Então, se temos uma equação do tipo x² sobre a² mais y² sobre b², isso igual a 1, com a e b não nulos, isso aqui representa uma elipse. Então, só sabendo disso aqui, já podemos eliminar as alternativas B e D. E agora queremos determinar informações em relação ao seu foco ou em relação à sua excentricidade. Então, a distância do foco até o centro da nossa elipse, que no caso aqui é o 0, 0, vai ser dada por a² igual b² mais c², onde A é o semi-eixo maior da nossa elipse, B é o semi-eixo menor e C é a distância do centro até o foco. Então, nesse caso aqui, nós temos que a² é igual a 13, b² é igual a 7 e c² queremos determinar. Sendo assim, C vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 6, ou seja, os nossos focos terão coordenadas raiz de 6 e 0 e menos raiz de 6 e 0, já que o semi-eixo maior está em relação ao eixo x. Logo, as alternativas A e E também são incorretas, sobrando apenas a alternativa C. Mas vamos verificar aqui. A excentricidade de uma elipse ela é dada por a distância do centro até o foco, que é C, dividida pelo semi-eixo maior. E disso aqui, obtemos que C é raiz de 6, essa distância, isso dividido por A, que é raiz quadrada de 13, ou seja, podemos afirmar que a excentricidade da elipse é igual a raiz quadrada de 6 sobre 13, obtendo aqui como alternativa correta a alternativa C. Questão 29. Uma esfera está inscrita em um cone circular reto de altura h e geratriz 5h sobre 4. Com base nessas informações, o volume do cone e da esfera são respectivamente iguais a... Então, primeiramente nesse exercício, vamos estar representando a visão frontal desse problema, que é dado pelo seguinte desenho. Então, dado aqui a representação do nosso problema, nós podemos obter o raio da base do nosso cone pelo Teorema de Pitágoras, onde a nossa hipotenusa é dada por 5h sobre 4. Então, 5h sobre 4 ao quadrado nos daria 25h ao quadrado sobre 16. Isso aqui tem que ser igual a um dos catetos, que é h, ao quadrado, mais outro cateto, que é o raio, ao quadrado. Então, sendo assim, nós temos que o raio ao quadrado será igual a 9h ao quadrado sobre 16, ou seja, o raio da base do nosso cilindro será 3/4 de h. Então, agora, para obtermos o raio da nossa esfera, nós podemos utilizar a relação entre o raio da circunferência inscrita com a área do triângulo que a circunscreve. E essa relação nos diz que essa área, a área do triângulo, vai ser igual ao semiperímetro do triângulo vezes o raio da circunferência inscrita. Sendo assim, nós temos a área desse triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Então, temos aqui meio da base, que é 2 vezes o raio, ou seja, 3 sobre 2h, e isso vezes a altura, que é o próprio h, igual ao nosso semiperímetro, que é metade do perímetro, então meio da soma dos lados. Então, temos aqui 2 vezes a geratriz, que são esses lados aqui, 5h sobre 4 vezes 2, ficaríamos com 5h sobre 2, mais 2 vezes o raio aqui da base, que formaria a nossa base, ou seja, 3h sobre 2, e isso vezes o raio da circunferência inscrita. Então, temos que 3h ao quadrado sobre 4 é igual a 5h sobre 2 mais 3h sobre 2, seria 8h sobre 2, ou simplesmente 4h, e dividido por 2, nós obteríamos 2h vezes o raio da circunferência inscrita. Logo, esse nosso raio, que coincide com o raio da nossa esfera, será dado por 3h² sobre 8h, ou ainda 3h sobre 8. Com isso, agora, podemos calcular os volumes do cone das esferas em termos de h, onde o volume do nosso cone vai ser igual à área da base, que é π, vezes seu raio ao quadrado, ou seja, 9h²
sobre 16 vezes a altura dividido por 3. Então, o volume do nosso cone seria igual a 3πh ao cubo sobre 16. E com isso já vemos de cara que não temos alternativa, e por isso essa questão foi anulada. Então, não foi apresentada uma alternativa correta para essa questão. Porém, continuando aqui, nós podemos também calcular o volume da esfera, que seria dada para esse problema, através da fórmula 4/3 de π vezes o raio da esfera ao cubo, ou seja, 3h sobre 8 ao cubo, que seria 27h ao cubo sobre 8 ao cubo, que eu estarei reescrevendo como 8 ao quadrado, que é 64, vezes 8. E com isso, podemos então simplificar um pouco nossa expressão, onde 27 sobre 3 ficaria 9, então teríamos 9πh ao cubo sobre 4 com 8 aqui, conseguimos simplificar ficando simplesmente 2, e 64 vezes 2 seria 128. Sendo assim, nós temos os dois volumes pedidos, porém não temos a alternativa correta, já que essa questão foi anulada. Questão 30, o gradiente da função f no ponto P é igual a... Então, vamos calcular aqui o gradiente de f. Então, para isso, precisamos de suas derivadas parciais. ΔF, ΔX vai ser igual a... Então, pela regra da cadeia, nós teríamos aqui que a derivada da função de dentro ficaria 2 vezes x menos 1. Isso vezes a derivada da função de fora aplicada na de dentro, que daria esse valor vezes 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes y. Ou ainda podemos reescrever isso aqui como, simplificando o 2 com 2, nós teríamos que a derivada de f em relação a x seria x menos 1 sobre a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado, mais 4y. E da mesma forma, podemos calcular ΔF, ΔY como a derivada aqui da função de dentro, que ficaria 4, vezes a derivada da função de fora aplicada na de dentro, que ficaria 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais 4y, ou seja, ΔF, ΔY pode ser reescrito como 2 sobre a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais 4y. Então, nossa função gradiente de f aplicada no ponto P seria dada por ΔF, ΔX aplicado em P, ΔF, ΔY aplicado em P. E com isso, obtemos então que esse nosso gradiente vai ser, substituindo aqui x por 2 e y por 3/4, teríamos 2 menos 1, que é 1, sobre 2 menos 1, que é 1 novamente, ao quadrado, que é 1, mais 4 vezes 3/4, ficaríamos com 3. 1 mais 3 é 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. E agora, calculando ΔF, ΔY aplicado em P, teríamos 2 sobre 2 menos 1 novamente, que é 1, ao quadrado ficaria 1, mais 4 vezes 3/4 seria 3, 1 mais 3 é 4, raiz quadrada de 4 é 2, e com isso, nós concluímos que o gradiente da nossa função aplicada em P é dado por meio como primeira coordenada e 1 na nossa segunda coordenada, e isso aqui se encontra na alternativa D. Questão 31, considerando o gráfico da função f, que está esboçado na figura 2, e sabendo que as áreas das regiões em destaques valem, respectivamente, A1, A2, A3, como mostrado aqui, analise as assertivas abaixo. Então, temos aqui que a integral de menos 1 a 2 de f de x vai ser 37 sobre 12. Então, indo de menos 1 a 2, nós teríamos que compor aqui a soma da área 1 mais a área 2, menos área 3, já que essa área está abaixo do nosso eixo x. Então, teríamos aqui 19 sobre 12, mais 13 sobre 12, menos 5 sobre 12. Isso aqui nos daria 32 menos 5, que é 27, ou seja, 27 sobre 12. Então, nessa alternativa está incorreta. A afirmativa 2 nos fala que a integral de menos 1 a 2 da nossa função, faltou aqui um dx, né? Tem que ser igual a 9/4. Então, tomando aqui a nossa segunda afirmação, nós temos que essa integral, como vimos anteriormente, é igual a 27 sobre 12, que pode ser simplificado por 3, obtendo 9
sobre 4. Ou seja, colocando o dx aqui na nossa afirmação 2, isso aqui estaria correto. E, por fim, nossa terceira afirmação nos fala que a integral de 0 a 2 é igual a 3 sobre 2. Então, aqui, a integral de 0 a 2 seria composta da área 2, que é 13 sobre 12, menos a área 3, já que está abaixo do eixo x, que é 5 sobre 12. Isso aqui seria igual a 8 sobre 12, ou ainda, dividindo por 4, simplificando aqui a nossa fração, nós obteríamos 2 sobre 3, o que torna a afirmação 3 incorreta. Então, nesse caso, nós teríamos que apenas a afirmação 2 está correta, dada aqui na alternativa B, porém essa questão foi anulada. Imagino que ela foi anulada pelo fato de não apresentar o dx aqui na nossa integral. Questão 32. O operador linear t de R3 em R3, na base canônica do R3, é dado pela matriz. Então, temos aqui a matriz A. Sobre esse operador linear, assinale a alternativa correta. Então, primeiramente, na alternativa A, nós temos que lambda igual a menos 1 é um alto valor associado ao operador linear. Então, vamos calcular aqui os autovalores desse operador. Temos, então, o determinante de 4 menos lambda, 3, 0, 0, 1 menos lambda, 0, 0, 4 e 1 menos lambda. E isso aqui nos fornece 4 menos lambda vezes 1 menos lambda ao quadrado, mais 0, menos 0, menos 0, menos 0. Ou seja, isso aqui é o nosso determinante. E os autovalores são dados quando essa equação é igual a zero. Então, daqui tiramos que lambda é igual a 4, ou lambda é igual a 1. Esses são nossos autovalores. Então, vemos aqui que a alternativa A está incorreta. A alternativa B, 0, 0, 1, é um autovetor associado ao autovalor lambda igual a 4. Então, aqui nós podemos testar diretamente, tomando a nossa matriz, que é dada aqui por 4, 0, 0, 3, 1, 4, 0, 0, 1, e simplesmente multiplicarmos pelo vetor 0, 0, 1. Isso aqui irá nos fornecer, como resultado, 0 mais 0 mais 0, então aqui seria 0, 0 mais 0 mais 0 novamente, dando 0, e 0 mais 0 mais 1, dando 1 aqui. Então, nós vemos que o resultado foi uma vez o próprio vetor multiplicado. Isso implica que o vetor 0, 0, 1 é um autovetor, porém associado ao autovalor lambda igual a 1. Então, isso aqui está incorreto. Alternativa C, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0 menos 3, 0, é uma base de autovetores associados ao operador linear. Então, já vimos que 0, 0, 1 é um autovalor associado a lambda igual a 1. Vamos verificar se os dois outros autovalores, que de cara é possível vermos que são linearmente independentes e, consequentemente, formam uma base, são, de fato, autovetores, sendo um associado com lambda igual a 1 novamente, já que sua multiplicidade algébrica é igual a 2, e o outro está associado com lambda igual a 4. Então, tomando aqui nossa matriz novamente, 4, 0, 0, 3, 1, 4, 0, 0, 1, e multiplicando pelo vetor 3, 0, 0, obtemos aqui como resultado 12 mais 0 mais 0, 0 mais 0 mais 0, e 0 mais 0 mais 0, que é igual a 4 vezes o nosso vetor inicial, 3, 0, 0. Ou seja, o vetor 3, 0, 0 é um autovetor associado com lambda igual a 4. E, por último, temos que testar o produto entre a nossa matriz A, 4, 0, 0, 3, 1, 4 e 0, 0, 1, multiplicado pelo vetor 0, menos 3 e 0. E isso aqui resulta em 0, menos 9, 0, 0, menos 3 e 0, e 0, menos 12, 0. Então, de cara, vemos aqui que o vetor obtido não é um múltiplo do vetor 0, menos 3, 0. Ou seja, esse vetor não é um autovetor. Logo, a alternativa C está incorreta. Já a nossa alternativa D, o operador linear possui 3 autovalores distintos. O que vimos também, que não está correto, já que o operador apresenta 2 autovalores distintos, que são lambda igual a 4 com multiplicidade 1 e lambda igual a 1 com multiplicidade 2. Então, isso aqui também está incorreto, sobrando a alternativa E, que nos diz que o operador linear não é diagonalizável.
Então, para isso, teremos que verificar o autoespaço de lambda igual a 1, já que não temos certeza se sua dimensão é 1 ou 2. Então, tomando aqui nossa matriz e subtraindo 1 da sua diagonal principal, teremos 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0. Isso aqui, multiplicado por x, y, z, queremos saber quando irá resultar no vetor nulo, 0, 0, 0, o vetor nulo do R3. E disso aqui, tiramos o sistema linear dado por 3x mais 3y igual a 0 e 4y igual a 0. Daqui, da segunda equação, tiramos que y é igual a 0 e, substituindo na primeira, obteríamos que x é igual a 0. Ou seja, todos os vetores que apresentem um formato 0, 0, z, com z pertencente aos reais, serão autovetores associados com o autovalor lambda igual a 1, o que já vimos quando analisamos o autovetor 001. Porém, nesse caso, nós temos aqui que a dimensão desse espaço é 1, temos ele em termos de apenas uma variável, logo, como a multiplicidade geométrica é menor que a multiplicidade algébrica do autovalor lambda igual a 1, nós temos que, de fato, o nosso operador não é diagonalizável, dado aqui na alternativa E. Questão 33. A solução do seguinte problema de valor inicial é igual a... Então, temos aqui uma EDO, vou estar reescrevendo, 4xy² vezes e elevado a x ao quadrado dx, isso mais 5dy tem que ser igual a zero, que é uma EDO separável. Notem que eu posso reescrever isso como 4x vezes e elevado a x ao quadrado dx, isso é igual a menos 5dy dividido por y ao quadrado. Então, temos aqui no lado esquerdo uma expressão diferencial que depende apenas de x, enquanto no lado esquerdo depende apenas de y. Então, integrando ambos os lados, obtemos aqui do lado esquerdo 2 vezes e elevado a x ao quadrado, o que é fácil de ser verificado simplesmente derivando essa função, que ficaria 2 vezes 2x, ou seja, 4x, vezes e elevado a x², enquanto no lado direito, a integral de menos 5 sobre y² nos daria 5 sobre y, já que a derivada de 5 sobre y resultaria em menos 5 sobre y². E isso aqui mais uma constante c. A constante c pode ser obtida utilizando a nossa condição de contorno, que é dado que quando x igual a 0, y igual a menos 1. Sendo assim, nós teríamos 2 vezes e elevado a 0, que é 1, então 2 vezes 1 seria 2, igual a 5 sobre menos 1, que é menos 5, mais c. E isso implica que c seria igual a 7. Então, a nossa EDO tem como solução a equação 2 vezes e elevado a x² igual a 5 sobre y mais 7. E isolando aqui a nossa variável y, obteríamos que 2 vezes e elevado a x² menos 7 é igual a 5 sobre y, o que implica que y vai ser igual a 5 sobre 2 vezes e elevado a x² menos 7, que é dado aqui na alternativa C. Questão 34. Considere a transformação linear t de R3 em R3, definida por t de xyz igual a 2z, x menos y, menos z. Qual das alternativas abaixo é correta? Então, a alternativa A nos diz que a dimensão do conjunto imagem de t é igual a 1. Então, podemos aqui tomar o nosso vetor 2z, x menos y, menos z, que representa o vetor imagem de t, e reescrever isso aqui como x vezes 0, 1, 0, mais y vezes 0, menos 1, 0, mais z vezes 2, 0, menos 1. Note de cara que 0, 1, 0 e 0, menos 1, 0 são linearmente dependentes. Então, podemos reescrever isso aqui como t vezes 0, 1, 0, onde t seria x menos y, mais z vezes 2, 0, menos 1. Ou seja, a imagem de t ela é dada pela base formada pelos vetores 0, 1, 0 e 2, 0, menos 1, o que nos dá uma dimensão da imagem de t
igual a 2. Logo, a alternativa A está incorreta. A alternativa B, o núcleo da transformação linear possui dimensão igual a 1. Então, utilizando o teorema do núcleo da imagem, nós temos que a dimensão do domínio, que é 3, vai ser igual à dimensão da imagem, que é 2, mais a dimensão do núcleo da nossa transformação. Então, com isso, podemos afirmar que a dimensão do núcleo da nossa transformação vai ser igual a 3 menos 2, que é 1. Então, isso faz com que a alternativa B esteja correta. Analisando aqui de forma rápida, a alternativa C nos diz que a transformação linear é injetora, o que está incorreta, já que uma transformação linear somente será injetora se seu núcleo for composto somente pelo vetor nulo, ou seja, a dimensão do núcleo for igual a 0. Então, está incorreto também. A transformação linear é sobrejetora, e nós teríamos uma transformação linear sobrejetora se a dimensão da imagem fosse igual à dimensão do nosso domínio, o que não ocorre, já que nosso domínio tem dimensão 3, enquanto a nossa imagem tem dimensão 2. Então, a alternativa D também está incorreta. E, por final, a alternativa E, o vetor 001 pertence ao núcleo da transformação. E, para verificarmos isso, basta calcularmos t de 001 e vermos se isso aqui será, de fato, igual ao vetor nulo do contradomínio, ou seja, 000. Então, substituindo aqui, nós teríamos 2 vezes 1, 0 menos 0 e menos 1. Ou seja, o vetor 2, 0, menos 1, que é diferente do vetor nulo. Logo, 001 não pertence ao núcleo da nossa transformação, verificando que, de fato, a única alternativa correta é a alternativa B. Questão 35. Considere as funções quadrática e afim abaixo apresentadas. Então, temos aqui a função fg. Sabendo que o vértice da parábola é o ponto V e o ponto 3,3 é um dos pontos de intersecção das curvas, pode-se dizer que o valor de A, B e C está indicado na alternativa. Então, para resolvermos este problema, estaremos utilizando a equação da função quadrática em termos do seu vértice, que nos dá que f de x é igual a vezes x menos x do vértice ao quadrado, mais y do vértice, onde a é o coeficiente que multiplica x ao quadrado. Isso aqui nos diz que f de x vai ser igual a vezes x menos x do vértice, que é 3 sobre 2, isso ao quadrado, mais y do vértice, que é 39 sobre 4. E substituindo um ponto aqui, que nós temos que quando x vale 3 e y vale 3, nos fornece que 3 vai ser igual a vezes 3 menos 3 sobre 2, fica 3 sobre 2, isso ao quadrado, mais 39 sobre 4, o que implica, ao multiplicarmos por 4 a nossa equação, em 12 é igual a 9a mais 39, ou seja, 9a é igual a menos 27, ou seja, a é igual a menos 3. Sendo assim, a nossa função quadrática ela é dada por menos 3 vezes x menos 3 sobre 2 ao quadrado, mais 39 sobre 4. E expandindo isso aqui, nós obteremos que menos 3 vezes x ao quadrado menos 3x mais 9 quartos mais 39 sobre 4 é a nossa função. Ou ainda, podemos reescrever f de x como menos 3x ao quadrado mais 9x menos 27 quartos mais 39 sobre 4, que é 12 sobre 4, ou simplesmente 3. Então, com isso, obtemos que A é menos 3, B é 9 e C é 3, dado aqui na alternativa E. Questão 36. Convertendo a integral dupla em coordenadas retangulares, temos aqui a nossa integral, para uma integral dupla em coordenadas polares, obtém-se como resultado. Então, primeiramente, note aqui que a nossa integral consiste na integral de 2 vezes e elevado a x quadrado mais y quadrado em relação à região que representa um meio círculo, como apresentado no desenho ao lado. Então, aqui vemos que em relação a y integramos da função menos raiz de 4 menos x quadrado até a função raiz de 4 menos x quadrado. E em relação ao eixo x, integramos de 0 até 2.
obtendo a seguinte região. Sendo assim, passando para a integral polares, nós teremos então a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, que é onde está variando o nosso ângulo θ, da integral de 0 a 2, que é o raio da nossa circunferência, da função 2 vezes e elevado. Então, x² mais y², isso aqui vai ser igual a r² nas coordenadas polares, e o nosso diferencial dy dx, seu jacobiano para coordenadas polares, fica r dr dθ. E agora basta calcularmos a integral. E resolvendo essa integral, obtemos então a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2, da integral de 2 vezes e elevado a r² r dr, ficaria simplesmente e elevado a r², onde sua derivada aqui podemos verificar que daria 2r e elevado a r², isso variando de 0 a 2 dθ. Isso aqui seria igual, então, à integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 de e elevado a 4 menos 1 dθ. E como isso aqui é uma constante, teríamos simplesmente θ, que substituindo os intervalos, resultaria em π vezes e elevado a quarta menos 1, que é dado aqui na nossa alternativa A. Questão 37. Dada a função f de 0 a mais infinito em r, definida por f de x igual a ln de 1 sobre x mais ln de 2x ao cubo, para qual valor de x temos que f de x é igual a ln de 4. Então, primeiramente, podemos utilizar algumas propriedades de logaritmo, como, por exemplo, a soma dos logaritmos é o logaritmo do produto dos logaritmandos, ficando com ln de 1 sobre x vezes 2x ao cubo, teríamos então simplesmente 2x ao quadrado. E queremos que isso aqui seja igual a ln de 4. Como sabemos que ln é uma função injetiva, nós temos então que 2x² deve ser igual a 4, e isso aqui implica que x² é igual a 2. Como o nosso domínio é apenas para os x positivos, nós temos então, nesse caso, que x é igual a raiz quadrada de 2, encontrando aqui na alternativa C. Questão 38. Dados os pontos A, B e C, quais as coordenadas do ponto D do eixo das ordenadas, sabendo-se que o volume do tetraedro gerado pelos vetores AB, AC e AD é igual a 4 unidades de volume. Então, temos aqui que a nossa coordenada D vai ter o formato 0, y, 0, já que nós temos que o ponto D está no eixo das ordenadas, e para obtermos o volume do tetraedro gerado pelos pontos A, B, C, D, vamos primeiramente obter os vetores AB, AC e o vetor AD. Então, aqui temos que o vetor AB, dado por B menos A, teria coordenadas 2, 2 e menos 6. O vetor AC, dado por C menos A, seria 2, menos 2 e menos 4. E o vetor AD, finalmente, seria 1, y e menos 3. Logo, nosso volume pode ser obtido por 1/6 do módulo do produto misto entre esses três vetores, AB, AC e AD. Então, primeiramente, vamos calcular esse produto misto, que é dado pelo determinante da matriz formada por esses três vetores. Então, temos aqui o vetor AB, o vetor AC e, finalmente, o vetor AD. Então, realizando aqui o nosso determinante, teríamos 12 menos 8 vezes 1, que é menos 8, menos 12 vezes y, que é menos 12y, menos 12, menos 4 vezes menos 3, ficando com mais 12, e, finalmente, mais 8 vezes y, resultando em menos 12y mais 8y, menos 4y, e 12 menos 8 ficaríamos com 4, menos 12 mais 12 seria 0, então mais 4. Então, temos aqui que o volume, que é igual a 4, vai ser igual a 1/6 do módulo de menos 4y mais 4, e podemos reescrever essa equação como módulo de menos 4 vezes módulo de y menos 1 igual a 24,
E jogando aqui para o lado, nossa equação, chegamos que o módulo de y menos 1 vai ser igual a 24 sobre o módulo de menos 4, que é 4, ou seja, isso aqui tem que ser igual a 6. Disso tiramos nossas duas equações, onde y menos 1 pode ser igual a 6, obtendo que y é igual a 7, ou que y menos 1 pode ser igual a menos 6, obtendo que y é igual a menos 5. Encontramos as coordenadas 0, 7, 0 e 0, menos 5, 0, aqui na nossa alternativa A. Questão 39. O raio e o intervalo de convergência da série de potências são respectivamente iguais a. Então, nós temos aqui a série dada pela sequência AN igual a menos 1 elevado a n sobre 4 elevado a n vezes n ao quadrado. Isso ainda vezes x menos 2 elevado a n. Utilizando o critério da razão, nós temos aqui o limite de n tendendo a mais infinito do módulo de AN mais 1 sobre AN. Isso aqui nos forneceria o limite de n tendendo a mais infinito do módulo de AN mais 1, que é dado por menos 1 elevado a n mais 1, vezes x menos 2 elevado a n mais 1, sobre 4 elevado a n mais 1, vezes n mais 1 ao quadrado. E dividido por AN, nós podemos já multiplicar pelo inverso aqui da nossa fração do denominador, ficando com 4 elevado a n vezes n ao quadrado, sobre menos 1 elevado a n vezes x menos 2 elevado a n. Então, simplificando aqui, obteríamos o limite de n tendendo a mais infinito do módulo. Então, menos 1 elevado a n mais 1 sobre menos 1 elevado a n, ficaríamos simplesmente com menos 1 vezes x menos 2 elevado a n mais 1 sobre x menos 2 elevado a n, teríamos apenas x menos 2, isso sobre, simplificando aqui, 4 elevado a n mais 1, que podemos simplificar com 4 elevado a n, ficando simplesmente com 4, e isso tudo multiplicado por n ao quadrado sobre n mais 1 ao quadrado, que é o mesmo que n sobre n mais 1, isso ao quadrado, tudo em módulo. E queremos que esse limite seja menor do que 1, já que queremos a convergência dessa série. Então, aplicando o módulo e retirando as constantes do limite, obteríamos o módulo de x menos 2, isso, sobre 4, multiplicado pelo limite de n tendendo a mais infinito, de n sobre n mais 1 ao quadrado. Isso aqui tem que ser menor do que 1. Note que esse limite aqui pode ser reescrito como o limite de n tendendo a mais infinito, e dividindo por n numerador e denominador, teríamos 1 sobre 1 mais 1 sobre n, isso aqui ao quadrado, e aplicando o limite, nós ficaríamos com 1 sobre 1 mais 0, ou seja, simplesmente 1 ao quadrado, que é igual a 1. Isso aqui implica que módulo de x menos 2 sobre 4 é menor que 1, ou simplesmente módulo de x menos 2 é menor que 4, que é uma série centrada em 2 e com raio 4. Então, já temos aqui que o nosso raio é 4, e o nosso intervalo de convergência de cara aqui será dado por 2 menos 4, que é menos 2, menor que x, menor que 2 mais 4, que é 6. Os extremos devemos testar aqui na nossa função para verificarmos se a série converge ou não. Então, tomando aqui, se o x for igual a menos 2, nós teríamos a sequência AN igual a menos 1 elevado a n vezes menos 2, obteríamos menos 4 elevado a n, sobre 4 elevado a n vezes n ao quadrado, e isso aqui implica que a nossa sequência n é dada por menos 1 elevado a n vezes menos 4 elevado a n, que podemos reescrever como menos 1 vezes menos 4, que é 4 elevado a n, sobre 4 elevado a n vezes n ao quadrado. E, por fim, podemos dizer que isso aqui é igual a 1 sobre n ao quadrado. Então, nesse caso, teríamos a série somatório de n igual a 1 a mais infinito, de 1 sobre n ao quadrado, e sabemos que isso aqui é uma p-série com um p maior que 1, logo, podemos já afirmar que isso é convergente, e mais especificamente, essa aqui é uma série famosa, que temos que o resultado é igual a π² sobre 6, o famoso problema da Basileia. Então, temos aqui que para x igual a menos 2,
a nossa série é convergente. E agora, tomando aqui, se x for igual ao outro extremo, que é igual a 6, nós teríamos que a nossa sequência é dada por an igual a menos 1 elevado a n vezes 6 menos 2, que é 4, então 4 elevado a n, sobre 4 elevado a n vezes n ao quadrado, e simplificando aqui, nós temos que a n vai ficar simplesmente menos 1 elevado a n, isso sobre n ao quadrado, fornecendo para a gente a seguinte série. Temos aqui o somatório de n igual a 1 a mais infinito, de menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. E temos aqui uma série alternada, em que a sequência apresenta módulo decrescente e o limite de n tendendo a mais infinito tende a zero. Então, pelo critério de Leibniz, ou seja, o critério das séries alternadas, isso aqui também é convergente. Então, temos aqui que os dois extremos convergem, obtendo como intervalo de convergência o intervalo de menos 2 a 6, com um raio de convergência igual a 4, dado aqui na alternativa D. Questão 40. Uma função potencial associada ao campo vetorial f é igual a... Então, nós temos que uma função potencial apresenta as seguintes características. A sua derivada parcial em relação a x resulta na direção y do nosso campo vetorial, ou seja, isso aqui deve ser igual a 8x mais 8y, e a sua derivada parcial em relação a y resulta na direção j do nosso campo vetorial, ou seja, 8x menos 2. Então, podemos determinar a nossa função potencial, φ, como a integral de 8x mais 8y em relação a x, o que nos daria que a nossa função φ ela vai ser igual a 8x² sobre 2, ou simplesmente 4x², mais 8xy mais uma constante, onde essa nossa constante ela pode depender de y, já que na nossa visão em relação a x, y é uma constante. Já da nossa outra equação, nós obteríamos que a nossa função φ vai ser a integral de 8x menos 2, agora em relação a y. Então, a nossa função φ ela seria dada por 8xy menos 2y mais uma constante que pode depender da variável x. Então, a nossa função potencial φ de xy vai ser igual. Notamos aqui que temos o termo 8xy em comum. Com a variável x sozinha, nós temos 4x², que provavelmente representa a nossa função g. Enquanto a função y sozinha, nós temos aqui menos 2y, e aqui nós teríamos a função f. Logo, uma possível função φ que satisfaz essas duas derivadas parciais poderia ser dada por 4x² mais 8xy menos 2y mais uma constante real qualquer. E para satisfazer as alternativas, poderíamos tomar uma constante real qualquer c igual a zero, obtendo como alternativa correta a alternativa C. Concluindo aqui a nossa prova do Instituto Federal Farroupilha. Espero que vocês tenham gostado dessa prova. Fiquem à vontade em sugerir outras resoluções de provas. Valeu, pessoal, e até a próxima!